Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula, então, de hoje, para a gente não se prolongar, não ficar muito tarde, né? Eu marquei às 19h30, deixei aí uns 10 minutinhos de tolerância e agora a gente vai iniciar. Se caso vocês não estiverem me ouvindo, não estiverem me vendo, acontecer alguma questão de travar a conexão, me avisem no chat, por favor, para eu poder me organizar aqui. E se vocês tiverem perguntas a respeito da aula também, por favor, coloquem no chat, tá? Essa aula eu pretendo deixar ela gravada, né? E deixar no YouTube, no nosso canal, para vocês poderem assistir depois. Nós já temos, né, no canal aqui do YouTube, 6 aulas gravadas, gratuitas, disponíveis para vocês estudarem TCC. Então, assim, TCC, né, terapia cognitiva comportamental, é a minha paixão. Adoro estudar e falar e ensinar sobre isso. E hoje nós vamos ter aí mais uma aula falando de uma técnica maravilhosa da terapia cognitiva comportamental, que é o RPD, o Registro de Pensamento Disfuncional, tá? Então, antes de começar aqui o conteúdo em si, vou me apresentar, porque muitas pessoas que vão assistir essa aula não me conhecem ainda, não conhecem o meu trabalho, tá bom? Então, eu vou me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Ana Cláudia Mendes de Souza, né? Eu me apresento ali no Instagram como Ana Mendes. Meu CRP tá aí, 0464837. Sou cadastrada no Conselho de Psicologia aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Sou formada desde 2021 pelo Centro Universitário do Triângulo, a Unitri. Pós-graduada em Terapia Cognitiva Comportamental pela FAVEN em São Paulo. E eu tenho curso de formação, né, e experiência em transtornos de ansiedade, que é o meu nicho no Instagram hoje, ansiedade, e tenho formação em DBT, que eu estou concluindo agora, pelo grupo PBE da Fernanda Landeiro. Eu sou criadora de 4 caixinhas, 4 baralhos terapêuticos em parceria com a editora Matrix. O primeiro deles é a psicologia e religião, depois eu criei metáforas terapêuticas, o terceiro é vamos falar de vitimização, e a 4ª caixinha é a arte terapia. E nós temos mais um aí que vai ser lançado em junho. Eu ainda não posso divulgar o nome, mas é um projeto que já está quase pronto. Vai ser lançado agora mês que vem. A minha 5ª caixinha aí de baralho terapêutico, que inclusive é uma forma, pessoal, de você diversificar a sua renda dentro da psicologia. Então, hoje o psicólogo não precisa só ganhar dinheiro, só trabalhar na área clínica e com terapia. Ele pode ter infoprodutos, né? Que no meu caso aí são esses baralhos, certo? Que são ferramentas, instrumentos para o psicólogo usar dentro da sessão dele, tá bom? Aqui tá a foto das caixinhas, para quem não conhece, certo? Deixa eu ver se vocês estão vendo, que quando eu mudo de página, sai, tá vendo? Ó, psicologia e religião vai abordar temas relacionados a religião, traumas religiosos, intolerância religiosa, como a espiritualidade pode ajudar ou prejudicar o paciente. Vamos falar de vitimização, vai falar de pacientes que precisam ir para o protagonismo da vida deles, né? Se posicionar na vida para criar uma vida que vale a pena viver, não ficar ali só sobrevivendo, porque isso leva a isolamento, leva a depressão, leva ao suicídio. Então, é uma caixinha muito boa. A arte terapia vai falar sobre expressar as emoções através da arte, seja música, dança, jardinagem, qualquer tipo de cultura. E metáforas terapêuticas, que é a campeã de vendas ali na editora, vai trazer mini histórias, né, pequenas histórias, metáforas, analogias, para você poder usar com o seu paciente, contextualizar em algo que ele está vivendo na vida dele ali no momento. Todas essas ferramentas podem ser usadas para homens e mulheres, adolescentes, adultos ou idosos, tá bom? Você adquire essa ferramenta na bio do meu Instagram, tá? Ou então no site da editora Matrix ou na Amazon Brasil. Tá vendendo em todas as livrarias também do Brasil, tá bom? Se você for passear no shopping esse final de semana, você vai ver minha caixinha lá na livraria, tá bom? Então, vamos lá começar no nosso conteúdo, né? Primeiro, né, eu resolvi trazer um pouco falando sobre crenças. Por quê? Quando eu me formei, eu também tinha muita dificuldade em identificar as crenças do meu paciente. Primeiro, eu achava muito confuso o que é crença central, nuclear, o que é crença intermediária, né? Que a gente também chama de pressupostos subjacentes. E aí eu ficava confusa com esses termos, né? E o RPD também, que é a ferramenta que a gente vai falar aqui,
Eu falava, eu não aplicava, porque eu não sabia, né, aplicar. Então, todo mundo falava, ó, o RPD é importante, uma das principais ferramentas da TCC, e eu corria porque eu não sabia aplicar no paciente, né? E eu fui aprendendo, estudando e também com a prática, tá? Então, assim, os psicólogos, eles têm mania de perfeição, né? A gente não quer errar, quer ser perfeito, e às vezes a gente não faz uma conceitualização porque acha que está fazendo errado, não preenche o RPD porque acha que está preenchendo errado. Então, minha dica para você é: faça, independente de estar certo ou errado, monta ali a conceitualização do seu paciente, aplica o RPD nele, e se você tiver dúvidas, faz supervisão clínica, porque vai te ajudar a tirar essas dúvidas e aplicar da maneira correta. Mas você vai aprimorando a sua prática clínica com a prática, tá bom? Todo psicólogo é assim. No início faz as coisas traz hipóteses diagnósticas um pouco erradas e depois vai apurando um pouco mais, né, essa expertise ali de raciocínio, vai conseguindo trazer diagnósticos com mais clareza. Então, isso tudo é a prática, tá? Então, você que é estudante ou psicólogo recém-formado, que me escuta, acalma seu coração e o aprendizado, o aprendizado ele passa por acertos e erros. Então, se permita errar no meio da sua trajetória, tá? Então, vamos lá. O que são crenças, né, gente? Crenças são ideias rígidas, enraizadas, absolutas que uma pessoa traz sobre si, sobre o mundo ou sobre os outros. Então, ela é formada ali geralmente na infância e fortalecida por meio de experiências que esse paciente vai vivendo. E elas vão moldar o comportamento desse paciente, tá? E aí eu pus aqui em negrito: crenças não são inatas. O que significa isso? Eu não nasci com as minhas crenças. Eu aprendi elas. E isso é uma notícia maravilhosa. Porque se eu aprendi crenças disfuncionais, desadaptativas, eu também posso aprender crenças funcionais, crenças adaptativas, crenças que vão me ajudar, que não vão me limitar, tá bom? E aí esses termos também, tá, gente? O pessoal fala crenças desadaptativas, crenças disfuncionais, crenças limitantes. Gente, é a mesma coisa, tá? E o nosso objetivo dentro da terapia é modificar pensamentos e comportamentos do nosso paciente, né? Então, essas crenças desadaptativas, a gente vai trazer alternativas de pensamento e de comportamento para o paciente, para ele transformar isso em crenças adaptativas, certo? Então, vamos lá. Eu não nasci com as minhas crenças, eu aprendi elas na minha infância e depois elas se fortaleceram ao longo da minha vida com as experiências que eu fui vivendo e foram moldando, né, o meu comportamento, as minhas emoções, certo? Então, aprendemos na infância como uma forma de organizar nosso ambiente, certo? Nós, quando crianças, a gente não tem recursos emocionais, psicológicos para entender certas coisas e questionar certas coisas. Então, a gente vai pegando tudo, né? E organizando da forma que a gente consegue ali. Mas agora, adultos, quando o paciente vem para a clínica, a gente consegue reestruturar essas crenças, trazer novas formas de pensar e de agir para esse paciente. Então, a gente vai mostrar para eles que essas crenças que acompanharam ele até hoje não precisam continuar com ele, né? Então, olha só, um exemplo. Quando você tinha 5 anos de idade, né? Seu paciente chega para você e quando ele tinha 5 anos de idade, ele ouviu do pai dele o seguinte: você não vai conseguir, você faz tudo errado. E aí esse paciente cresceu com dificuldades em algumas coisas, dificuldades de aprendizado na escola, às vezes ele desenvolveu aí um TDAH, né, na infância ali no aprendizado, e aí ele é meio destrambelhado, erra, esquece muita coisa, e isso vai o quê? Fortalecendo a crença que o pai falou. Você não vai conseguir, você faz tudo errado. Aí ele tá lá tentando fazer um exercício na escola, não dá certo? Ó, meu pai estava certo, né? Eu faço tudo errado. Ele tá ali tirando a carteira de autoescola e bomba. Aí ele volta lá na crença da infância, né? Eu não vou conseguir, né? Eu faço tudo errado, eu não vou dar conta. Então, ele vai interpretar a realidade dele hoje, né? Como com base nessas crenças que ele aprendeu na infância. Então, ele vai pegar aquilo como uma verdade absoluta.
né? Meus pais tinham razão, realmente eu não vou conseguir, eu faço tudo errado. Porque as experiências de vida dele, em alguns momentos ele tá errando. E aí, o livro da Judite, gente, ela vai falar sobre isso, né? Esse verdinho maravilhoso aqui, ó. Quem não leu, leia. E no nosso canal do YouTube tem 6 aulas falando sobre esse livro aqui. Assistam às aulas, tá? No livro da Judite, ela vai falar que as crenças são como velcros. Já viu velcro de roupa, né? Que ele cola, ó. Então é assim. Eu aprendi, o meu pai falou que eu não vou conseguir, que eu faço tudo errado. Toda vez que eu vivo uma experiência que dá errado, olha só, cola como um velcro naquilo que o meu pai falou lá no passado. E quando eu acerto, eu às vezes ignoro. Eu não dou atenção para aquilo que eu acerto. Eu só colo aquilo que vai de encontro com a minha crença central, que é aquilo que as coisas que o meu pai me ensinou, falou, minha mãe, né, na minha infância, tá? Na escola, pode ser professores, né? Vai formando as nossas crenças em vários ambientes, principalmente família, que é onde a gente passa mais tempo, mas também outros ambientes também, tá? E aí vem então, crenças intermediárias, pressupostos subjacentes, são regras. Ah, e se? Então, quando o paciente começa frases falando e se ou então, ele está trazendo ali crenças intermediárias, regras de vida dele, né? Se eu não der presente para os meus irmãos, eu não vou ter o amor da minha família. Se eu não ajudar financeiramente meus pais, eu não vou ser amada. Eu vou ser abandonada. Se eu não fizer tudo pelo meu namorado, eu vou ser abandonada. Se eu não fizer tudo pelo meu esposo, eu vou ser traída. As regras, né? Eu tenho que fazer algo, eu preciso, eu devo. Essas falas, ó, devo, deveria, preciso, e se, então, né? Que colocam regras, ordem, né? São crenças intermediárias do paciente. E aí, nem toda crença é ruim, tá, gente? Quando o paciente fala eu sou capaz de aprender coisas novas, isso é uma crença funcional. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje. A gente vai reconstruir, né? Reconstrução cognitiva do paciente. Mudar crenças disfuncionais por crenças funcionais. Eu não sou capaz por eu sou capaz, né? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Aqui tem alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Crenças centrais, normalmente o paciente fala eu sou, não sou, sempre é sobre si. Eu sou burro, eu não sou suficiente, eu sou insuficiente, eu sou abandonado, eu sou sozinho, eu sou rejeitado, né? E crenças intermediárias vêm e se, então, deveria, devo, certo? Então, olha aqui, alguns exemplos para você ver. Aqui está a tríade da TCC. Sobre mim, sobre os outros e sobre o mundo, sobre o futuro. Então, nesse slide aqui está o seguinte, ó. Sobre mim, não sou boa o suficiente. Preciso agradar para ser amada. Se eu não agradar, serei rejeitada. Olha só, preciso agradar para ser amada é uma regra de vida. Eu não me acho boa o suficiente e para eu me sentir amada, eu vou ficar agradando as pessoas, né? Presenteando família, namorado, porque eu tenho medo do abandono, da rejeição. Então, a minha crença é que eu não sou boa o suficiente. Os outros e o mundo, as pessoas me abandonarão, né? O mundo é perigoso, o mundo é imprevisível. Se eu não fizer as coisas certas, serei deixada, serei abandonada, serei rejeitada. Então eu tenho que acertar, eu tenho que ser boa o suficiente, eu tenho que ser perfeita. Senão eu sou abandonada, eu sou rejeitada. Eu não sou amada. E o futuro? Se eu não tiver controle sobre as coisas, algo ruim vai acontecer. O futuro é incerto, é perigoso, é cheio de ameaças. Isso aqui, gente, é praticamente uma pessoa, né, que a gente vai atender muito em consultório, ansiosa. Quem é ansioso vai trazer muito essas crenças, né, de que o mundo é perigoso, de que tem que ser perfeita, de que tem que ter controle sobre tudo e todos. O perfeccionismo, a procrastinação por medo de ser insuficiente. Então a gente vai ver isso muito no consultório, tá? O paciente ele não traz isso claro para nós, né? Então o paciente não chega assim, ô Jordana, a minha crença central é que eu não sou boa o suficiente.
Eles não têm conhecimento disso aqui. A gente que tem, porque a gente que formou em psicologia. O paciente ele vai trazer em algumas frases, né? Ah, eu sou uma pessoa que quero muito agradar minha família, que sempre estou emprestando dinheiro para os meus pais e me endividando. Eu sempre sou uma pessoa que faço tudo pelos meus namorados. Aí você tem que ter uma escuta ativa, tá? Para pegar isso e conceitualizar seu paciente. Ele trouxe essas frases, você já tem que ligar a sua anteninha e começar a perceber as crenças que ele estão trazendo, né? E aí a gente vai, vou falar aqui para vocês algumas técnicas para a gente investigar essas crenças. Então, a gente precisa ser um investigador, ser curioso e questionar esse paciente para descobrir por que que você precisa agradar a sua família, por que que você tem que dar dinheiro, presente o tempo todo para eles. Se você não der, o que que vai acontecer? O que que de pior pode acontecer? Então a gente vai questionando para poder chegar nessa crença. Ah, eles vão me abandonar. Se eu não emprestar dinheiro, eles nem falam comigo. Eu vou ser rejeitado pela minha família. Ele vai trazer. Então você vai investigando. Aqui embaixo, então, crenças intermediárias, os pressupostos, é isso, ó. Se eu agradar os outros, eu serei amada, eu serei aceita. Se eu me colocar em primeiro lugar, então eu tô sendo egoísta. E as pessoas vão me abandonar, me rejeitar. Se eu não for perfeita, as pessoas vão me deixar, eu vou ser demitida, eu tenho que ser perfeita no meu trabalho, eu não posso errar uma vírgula no meu trabalho, senão eu vou ser deixada, eu vou ser rejeitada, eu vou ser demitida. Isso aqui eu escuto mais, tá? E aí as atitudes desse paciente, é mais seguro eu agradar os outros do que eu me colocar em primeiro lugar, né? Então, o que que ele faz? Ele traz isso como uma regra de vida e ele fica ali comprando o amor das pessoas, né? Então eu vou agradar os outros em vez de me colocar em primeiro lugar, porque aí eu vou ter eles perto de mim. Eu devo me responsabilizar por manter os outros felizes para eu não ser rejeitada. Se eu não emprestar esse dinheiro, minha mãe vai ficar triste. E aí ela vai me rejeitar. Será que isso é uma verdade absoluta, né? Isso a gente vai questionar com o paciente. Então, olha só as regras dele. Tenho que agradar os outros para ser amada. Não tenho o direito de pensar em mim primeiro. Não posso falhar, senão as pessoas vão me abandonar. São algumas regrinhas que o paciente pode trazer. Certo? Gente, até aqui, como que tá para vocês? Podem me sinalizar, por favor, no chat. Boa noite, Fabiane. Então, eu falei o que que é crença central, como que ela é formada, por que que ela é formada. Falei de crenças intermediárias, que são essas regrinhas de vida que o paciente usa. E vocês têm dúvidas sobre o que que seria crença central, crença intermediária? A hora de perguntar é agora, hein? Então, como que eu descubro as crenças do meu paciente, né? Primeiro eu falei para vocês, primeira coisa, gente, é a escuta ativa. Eu tenho que prestar atenção em tudo que o meu paciente fala, tá? E eu sei que é difícil, porque o paciente rumina demais. Então ele chega na sessão e fica papapá, 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 e fala coisas repetidas, né? E fica naquela ruminação, ruminação. Só que a gente precisa ter atenção, porque dentro dessa fala ele vai trazer as crenças. Ele vai trazer sinais que a gente precisa estar atento para poder identificar essas crenças e poder trabalhar a reconstrução, né, reestruturação dessas crenças. Então, uma das principais ferramentas técnicas da TCC que a gente usa para descobrir as crenças, e aí eu já vou até trazer para vocês, os principais livros que um psicólogo TCC precisa ter, é esses dois aqui, fora o DSM. Então, foi as primeiras aquisições que eu fiz formada, Terapia Cognitiva Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck, o verdinho. O segundo livro é esse aqui, que eu pretendo começar a usar nas supervisões clínicas com os meus supervisionados, tá? Vou falar do grupo de supervisão daqui a pouco para vocês. Esse livro aqui vai falar só sobre técnicas de terapia cognitiva comportamental. É um manual do terapeuta, tem muitas técnicas aqui, tá? Ajuda a identificar crenças, modificar pensamentos, padrões de comportamento,
muita técnica mesmo, tá? Então, esses 2 livros são imprescindíveis. Nesse livro aqui, laranjadinho, ó, você vai ver a técnica de seta descendente, você vai ver o RPD, você vai ver questionamento socrático, todos esses aí que eu listei no slide, tá? Então, o que é a técnica da seta descendente? É você ficar investigando o paciente. Então, ó, ele traz um pensamento e você fala o que esse pensamento significa. O que esse pensamento diz sobre você? Então, o paciente fala assim, vamos trazer um pensamento aqui. Vamos pôr aqui, ó. Precisa agradar. Ó, não, essa aqui, ó. Não posso falhar, senão as pessoas vão me abandonar. Vamos pegar esse pensamento aqui. Eu não posso falhar, senão vou ser demitida, né? Aí a gente vai falar, o que esse pensamento significa para você? Aí significa que eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que ser bom no que eu faço, no meu trabalho eu não posso ter falha, eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, né? E o que isso diz sobre você? Se você falhar, e se você errar, e se você falhar, o que isso diz sobre você? Aí o paciente falar que eu sou fracassado, que eu sou burro, que eu sou insuficiente. Então a gente vai perguntando o que esse pensamento significa, o que ele diz sobre você, o que as pessoas vão pensar sobre você se você cometer esse erro. Que você, aí ele vai falar que eu sou burro, que eu sou fracassado, que eu sou insuficiente, que eu sou incompetente. Quando ele fala eu sou, que eu sou, né? Aí a gente entende que é uma crença central. A gente pode usar também a técnica de imagem mental, preenchendo o RPD mentalmente com o paciente. Então, você pede para o paciente imaginar na história de vida dele, na infância dele, alguma situação em que ele também se sentiu incompetente, que ele também se sentiu fracassado, que ele também sentiu essa mesma sensação que ele sente no trabalho, de que ele precisa ser perfeito, porque senão ele vai ser abandonado, rejeitado. E aí o paciente vai acabar trazendo, né? Ó, quando eu era criança, meu pai falou que eu fazia tudo errado, que eu não era competente. E agora no trabalho, quando eu erro, eu sinto essa mesma sensação lá da infância, de que eu não sou capaz, de que eu não sou suficiente. Então você traz uma forma de imagem mental e vai pedindo para o paciente fazer essa associação. É muito importante a gente entender que muitas crenças, elas não vão sumir do paciente. Às vezes a gente vai, e o objetivo das técnicas de reestruturação cognitiva não é zerar aquela crença, mas é flexibilizar ela. Então, se o paciente chega para você e fala assim, ó, acredito 100% que eu sou incompetente, e depois que você trabalhar as técnicas com ele, você consegue flexibilizar isso para 50%, se considere satisfeito, porque você flexibilizou de 100%, agora ele acredita 50% naquela crença. Então já houve uma grande mudança na forma dele pensar e se comportar, tá? E isso é gradativamente, né, que ele vai mudando. A gente não muda um paciente, uma crença enraizada, cristalizada, né, que iniciou na infância e hoje, vamos supor, eu tenho 36 anos. 36 anos que eu acredito nessa crença, eu não vou mudar em terapia em um mês, em 3 meses, em um ano de terapia, né? É um processo. Então, o paciente vai trazer isso de forma muito rígida, a gente vai falar, nossa, que paciente teimoso, nossa, insiste nisso, né? Mesmo sendo prejudicial para ele, a gente vai ter essas percepções mesmo, porque é algo rígido, é algo cristalizado. É muito forte a crença central. E aí eu peço para vocês pensarem nas próprias crenças de vocês quanto psicólogo, né? Quantas vezes você se sentiu fracassado porque você cometeu um erro? Quantas vezes você se sentiu insuficiente porque em algum momento da sua vida você teve uma experiência de vida e se sentiu insuficiente ali na sua infância, e isso às vezes acontece também agora na vida adulta. Nós, como antes de ser psicólogos, somos seres humanos, nós temos crenças também, tá, gente? Temos crenças centrais, temos crenças subjacentes. Então, treina em você o RPD, treina em você
a seta descendente para você descobrir as suas próprias crenças depois da aula de hoje, tá bom? E aí, olha só, a gente tem o RPD, que ajuda a flexibilizar essas crenças, mudar a forma do paciente pensar e se comportar. Temos o questionamento socrático, que esse eu acho que a gente usa em toda sessão. O que é questionamento socrático, Ana? É questionar o paciente, é fazer perguntas, né? Então, assim, e por que você pensa isso? De que forma isso faz sentido para você? Quando a gente vai questionando, a gente está fazendo questionamento socrático, a gente está fazendo o paciente pensar sobre o que ele pensa, que a gente chama de metacognição também, né? Então, é questionar o paciente, o comportamento, qual que é o ganho daquele comportamento, quais são as perdas, quais são as vantagens desse pensamento, se esse pensamento te ajuda ou te atrapalha. Isso é questionamento socrático. São perguntas, questionamentos, tá? Para enfraquecer aquelas ideias rígidas do paciente. A gente tem um exame de evidência. O que é exame de evidência? É perguntar para o paciente quais as evidências você tem a favor desse pensamento, quais as evidências você tem contra esse pensamento, tá? E aí você pode fazer uma listinha com o paciente no papel, ou se for online, pedir para ele lá digitar lá. Então, olha, a técnica de hoje é exame de evidência. Você me trouxe uns pensamentos que você é incompetente, que você não é capaz. Eu quero que você me traga evidências de que você é uma pessoa incapaz. Incapaz de aprender coisas novas, incapaz de tirar sua CNH, incapaz de aprender uma língua nova. Quais são as evidências disso? Aí ele vai listar. Ah, eu já tentei tirar CNH e bombei. Ele vai trazer. E depois vai falar quais as evidências contra esse pensamento. Quantas coisas você começou e terminou? Você não terminou seu ensino médio? Você não terminou sua faculdade? Então você é capaz, sim. Você é uma pessoa muito inteligente. Então você vai fazendo a lista de evidência contra e a favor daquele pensamento para a gente poder flexibilizar com o paciente. E a verificação dos fatos, né? Então, assim, os pacientes às vezes pegam pensamentos como verdades, como realidades. E não são apenas pensamentos. Então, a gente faz a verificação dos fatos com o paciente. De fato, é isso que aconteceu ou isso é sua interpretação sobre a situação? Ou isso é apenas um pensamento que você tem a respeito da situação, né? São coisas diferentes, né? Por exemplo, fato é, eu tenho uma prova de CNH para fazer amanhã. Isso é o fato. Amanhã eu tenho uma prova para fazer. Interpretações são, eu não vou passar, eu vou bombar, os avaliadores são muito rígidos, aí eu estou interpretando. Aí eu estou pensando, isso não é fato. Fato é a situação em si, né? A prova de habilitação que eu tenho. Ponto. E a gente vai verificar os fatos com o paciente para explicar isso para ele. Que fato é a situação em si. E que pensamentos ou interpretações é outra coisa. Certo? Dúvidas, perguntas sobre essas técnicas? Tem alguma que vocês não conhecem, tem dúvida de aplicar? Não? Põe no chat, por favor, se tiver dúvida. Olha só, seta descendente é que ela vai afunilando, né? No livro da Judite, vocês vão ver isso. Ela vai perguntar o que esse pensamento significa, o que ele diz sobre você, o que as pessoas vão pensar a respeito de você. E se você errar, isso pior acontecer, o que isso fala de você? Vai afunilando, questionando, até o paciente chegar. Que eu sou fracassado, que eu sou burro, que eu sou incapaz. Dúvidas? No? Então, eu vou caminhar aqui. Aqui, gente, olha só. Eu resolvi colocar o diagrama de conceitualização cognitiva para vocês, só para explicar um pouquinho, tá? A aula não vai falar sobre isso. Quando a gente pega um paciente para atender, a gente faz a anamnese dele, certo? É a primeira coisa que a gente faz com o paciente é a anamnese clínica, que é o que? A entrevista clínica inicial. Eu vou colher informações do paciente. Vou pegar histórico de vida dele, da infância, da saúde, da rotina dele. Eu vou, na anamnese, falar da vida
profissional, vida estudantil, infância, adolescência, traumas, eu vou colocar tudo ali na minha entrevista clínica. Então, eu vou jogando ali todas as informações. A conceitualização cognitiva é você organizar essa informação da entrevista clínica. Então, olha só, aqui tem histórico de vida do paciente. Você vai fazer um resuminho de tudo que ele trouxe ali na anamnese, aquele tanto de informação, você vai pegar o que é relevante e vai escrever o textinho aqui nesse quadrinho. Aí vem crenças nucleares no meu paciente. Você vai escrever, olha, né, durante as sessões que você percebeu que o paciente se considera incompetente, incapaz, né, abandonado, sozinho. Então, você vai pôr essas crenças ali nucleares dele. Crenças intermediárias. Se eu não fizer tudo pelo meu marido, ele me abandona. Se eu errar no meu trabalho, eu sou burro, sou fracassado. Então, as crenças intermediárias. Então, eu não devo falhar. Eu devo acertar tudo. Isso é uma regra de vida dele, para ele não se debater ali com a crença sou incapaz. Ele não quer ter acesso a essas crenças nucleares. Sou incapaz, sou abandonado, sou sozinho no mundo, sou rejeitado. A gente não quer lidar com essa crença. Com essa, né? Então a gente vai criar essas regras de vida para não lidar com essa crença nuclear. Então eu vou ser certinho, eu vou ser perfeccionista, eu vou olhar meu relatório 30 vezes, eu não vou admitir nenhum erro meu, né? Vou entrar num burnout, uma ansiedade aí crônica, porque eu não posso errar, porque se eu errar, eu vou me deparar com a minha crença, eu sou incapaz, eu sou fracassado. Certo? Aqui embaixo, gente, ó, a gente preenche as estratégias de enfrentamento do meu paciente. O que ele faz, então? Ele faz hora extra, ele leva serviço para casa, tudo para poder alimentar esse ciclo aí, que a gente preencheu anterior, das regras e da crença nuclear. O que ele faz para o namorado, para não ser abandonado, né? As estratégias de enfrentamento dele. É ficar olhando o celular o tempo inteiro, é dar presente pro namorado caro, se endividar porque não quer perder o namorado, aquele desespero, né? São formas de enfrentamento que ele tem diante dessas relações e com medo de lidar com as crenças dele. E aí, olha só, embaixo aqui da conceitualização vem o RPD, tá vendo? Esse diagrama de conceitualização eu vou pôr no grupo para vocês, né, da nossa comunidade, mas ele tá no livro da Judite, tá? É um print que eu tirei do próprio livro. Então, olha só, aí embaixo, quando põe situação, pensamento, emoção, comportamento, isso aqui é o RPD. Então, assim, para vocês não ficarem confusos, né? Nossa, as coisas meio que são muito parecidas, tá? Anamnese eu colho informação, conceitualização eu organizo essa informação e RPD, às vezes ele tá aqui junto com a conceitualização ou você pode fazer ele separado, né? O que é importante? Todo paciente seu, no seu prontuário, você ter essas três coisas: anamnese, conceitualização e RPD dele. É interessante ter essas ferramentas preenchidas com todos os seus pacientes, porque vai te ajudar a entender melhor o caso do seu paciente, a fazer um bom tratamento ali com ele, né? Então, e dentro do prontuário a gente tem a evolução clínica também, que você tem que ficar colocando tudo que você foi fazendo em cada sessão, né? Então, dentro de um prontuário é importante ter esses documentos: anamnese, conceitualização do caso, o RPD dele, preenchido se você usou a ferramenta, e a evolução do paciente, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, é o RPD. O RPD a gente põe a situação, o pensamento, a emoção que o paciente sentiu e como ele se comportou. Normalmente, ele vai se comportar de forma disfuncional. Então, a situação, dou um exemplo para vocês. Liguei para o meu namorado, ele não atendeu. Ponto. Isso é o fato. Eu liguei para o meu namorado, ele não me atendeu. Chamou até cair. Ponto. Pensamentos são as interpretações. Nosso cérebro, né, é muito criativo, né? A gente tem muita intuição, muito imaginativo, é muito fértil.
Então a gente começa a interpretar. Opa, liguei, ele não atendeu, tá me traindo. Ah, ligou, não me atendeu, é porque ele não me ama mais. Eu liguei, ele não me atendeu, é porque ele tá me rejeitando, ele não gosta mais de mim, né? Então ele é infiel, ele não me respeita, ele tá me ignorando. Vem aquele milhão de pensamentos na cabeça do nosso paciente. Isso são interpretações, isso não é o fato. Tá vendo? Por isso que a técnica verificação de fato ajuda. Porque o fato é, eu liguei, ele não atendeu. Agora, o porquê, eu vou ter que esperar ele chegar para me ver, né? Então, mas ele não faz isso, a gente já vai interpretando e trazendo um monte de pensamentos disfuncionais, tá? Na maioria das vezes a gente vai pensar só coisa negativa, viés negativo. E aí vem as emoções. Ah, e outra coisa, aí, às vezes, por que eu só penso coisa negativa? Porque o nosso cérebro quer nos proteger. É uma questão de sobrevivência, de proteção. Então, ele pensa no cenário ruim para você já criar estratégias de proteção, tá? Mas isso é muito prejudicial. Aí vem as emoções. Se eu ligo pro meu namorado, ele não atende, o pensamento ele tá me traindo, qual que é a emoção que vai vir, gente? Raiva. Eu vou ficar puta de raiva com ele e o meu comportamento é o quê? Brigar. Quando ele chegar, eu vou estar cuspindo marimbondo e eu vou falar, cara, você acha que eu sou idiota? Por que você não me atendeu? Com quem que você tava? Né? Se eu tiver um ciúme patológico, meu Deus, ele tá ferrado, né? Se eu for narcisista, controlador, esse namorado tá ferrado. Então, o meu comportamento ele vai ser impulsivo, desadaptativo, disfuncional, vai gerar conflito, briga, e aí tudo que eu quero evitar, que é perder esse namorado, é o que o meu pensamento, o meu comportamento vai fazer acontecer. Esse cara uma hora vai cansar e vai me largar, tá? Então é assim, situação, pensamento, emoção, comportamento. Ana, o que é pensamento? Pensamento são ideias, são frases, normalmente, né? Ele tá me traindo, ele não gosta mais de mim, né? Eu vou ser demitida, né? As pessoas não gostam da minha companhia, né? E a emoção, Ana? O que é emoção? Emoção é uma palavra. Vocês já viram divertidamente? Emoção é medo, raiva, tristeza, ansiedade, vergonha, alegria, né? Isso são emoções, é palavras. Então, às vezes, quando a gente vai preencher o RPD, é isso que traz confusão, porque o paciente, no pensamento, ele põe uma emoção. Ah, eu fiquei com raiva dele. Não, eu fiquei com raiva, é a emoção, raiva. Mas o que você pensou? O que você achou que ele estava fazendo? O que você achou que estava acontecendo? É o achismo, né? Pensamentos são, eu acho. Certo? Então, aí você ajuda o paciente a preencher. Situação é o fato, pensamentos são frases, ideias, achismos, hipóteses, emoção é palavra, tristeza, raiva, medo, divertidamente. Comportamento é como eu reagi. Eu bati, eu xinguei, eu chorei, eu briguei, eu me isolei, eu traí ele também, eu quebrei o celular no chão. É o comportamento, a atitude que eu tive. O que a gente precisa fazer com esse paciente, gente? Trazer uma resposta, né? Então, o comportamento aqui foi desadaptativo, uma resposta desadaptativa. Agora eu preciso criar com o paciente uma resposta adaptativa. Então, você vai instigar o paciente, você vai falar para ele, sem ser, né? Quais outras interpretações a gente pode ter mais realista ou mais positiva sobre ele não atender o telefone? O que você acha? O que poderia acontecer sem ser isso, tudo que você falou? Te traiu, não te ama, não te respeita? Quais outras alternativas, quais outras interpretações a gente pode trazer para ele não ter atendido o telefone? Aí você, se o paciente ficar resistente, aí você fala: você acha que ele pode ter acabado a bateria? Você acha que ele pode ter deixado no silencioso? Você acha que ele pode estar numa reunião importante? Você acha que ele pode ter sido roubado e esse telefone nem tá na mão dele? Você acha que ele pode ter sofrido um acidente, agora ele tá até na ambulância, nem com o telefone ele pode pegar, né? Ou que ele tá numa reunião importante, não pode olhar, senão ele vai ser demitido. E você vai trazendo outras respostas adaptativas para o paciente, né? Porque aí, em vez de raiva, o paciente vai sentir dó. Coitado do meu namorado.
Realmente, ele está no emprego dele, ele está na reunião, se ele atender, o chefe vai demitir, né? Então, a pessoa vai começar a se reorganizar ali, ter um equilíbrio emocional, né? Então, a gente tem que sempre perguntar para o paciente quais outras formas de pensar sobre essa situação. Quais outras respostas mais realistas, adaptativas para essa situação, tá? Então, gente, ó, até aqui, dúvidas, perguntas. Eu vou abrir o Excel aqui para me poder fazer na prática com vocês alguns exemplos do RPD, tá? Vocês vão ver, com a prática, como eu falei, vai ficando mais fácil, tá? Porque, assim, nas primeiras vezes, como eu disse, eu até evitava preencher, porque eu não sabia e eu falava, não, vou fazer esse trem errado. Hoje, eu vejo o RPD muito simples de preencher. E, às vezes, eu preencho mentalmente, assim, enquanto o paciente está falando, dentro da sessão, eu mentalmente vou preenchendo ali e questionando ele essa resposta adaptativa, tá? Então, nenhuma pergunta? Põe no chat aí para mim, dúvidas, perguntas, o que vocês estão achando da aula? A gente está em 1 hora de aula já, eu já estou quase indo para o encerramento, tá? Vou fazer agora na prática mesmo, no Excel, a planilha do RPD. RPD significa registro de pensamentos disfuncionais. Tá bom? Eu vou mandar o slide para vocês, vou mandar essa planilha do Excel para vocês aplicar no paciente de vocês também. Tá bom? Posso colocar também o PDF dos livros, desses 2 livros que eu mostrei. Sem dúvidas. Certeza. Fabiane, que trouxe isso já na supervisão, né? Como que eu aplico o RPD? Tá ficando mais claro para você. Eu preciso que vocês saiam da aula sabendo aplicar o RPD no paciente de vocês, tá? É muito importante. Então, eu vou transmitir agora aqui o Excel. Para vocês poderem, a gente junto, tá? Preencher aqui o RPD junto. Deixar vocês darem até opiniões aqui de situações, pensarem na situação dos seus próprios pacientes, para a gente poder preencher junto, tá? Estão vendo a planilha, então, do RPD? Que bom que vocês estão gostando da aula, fico feliz. Gostaria que mais pessoas estivessem vendo ao vivo, porque ao vivo é bem melhor, a gente consegue tirar dúvidas, perguntar, né? Fazer essa troca. E no gravado, eu olho, né, ali os comentários, posso responder as dúvidas nos comentários, mas aqui no ao vivo eu acho que é bem melhor, né? Mas, enfim, cada um tem as suas obrigações, né? Então, tá bom aí a planilha para vocês enxergarem. Ó, deixa eu só alinhar aqui bonitinho para a gente preencher junto. Quero que fique de um tamanho bom e eu vou preenchendo aqui junto com vocês para vocês entenderem. Dá para ler, né? Tá ok? Olha só. Então, a gente tem aqui pensamento, emoção, comportamento desadaptativo. Aí aqui eu coloquei, ó, evidências que confirmam esse pensamento, evidências que não confirmam. Que aí eu já estou aplicando a técnica aqui de exame de evidência, ó. Um pensamento alternativo, então eu vou começar a instigar o paciente a uma outra interpretação sobre essa situação. E aqui, uma nova emoção que vai gerar. Aqui tem situação. Uma nova emoção que vai gerar a partir dele ter flexibilizado esse pensamento dele. Então, olha só, quando eu modifico o pensamento, eu modifico a emoção e modifico o comportamento também. Então, o paciente já se comporta de uma maneira diferente, né? Então, por exemplo, aqui a gente pode pôr. Por exemplo, aqui, a situação que eu coloquei.
Amanhã eu tenho prova de habilitação, CNH. O pensamento que vem na minha cabeça, eu não vou conseguir. Qual que é a emoção que gera em mim? Tristeza, ansiedade. Começa a ter dor de barriga, tremor, suadeira, porque eu fico muito ansioso, com medo, né? Medo, tristeza, ansiedade por causa dessa prova. O comportamento desadaptativo é desistir. Desistir da CNH, remarcar a prova. Quais evidências que confirmam que eu não vou conseguir? Eu cometi muitos erros na última aula. Eu já bombei uma vez. Então, o paciente vai falar isso para você. Não, tenho certeza que eu não vou conseguir, porque eu errei muito na aula da semana passada. Eu bombei já 2, 3 vezes na autoescola. Aí, evidências que não confirmam esse pensamento. Então, eu fiz mais aulas, agora eu estou mais preparado, né? Ó, eu fiz mais aulas, estou mais preparado do que da última vez. Já fui reprovada, então eu sei como funciona a prova. Então, isso é para me tranquilizar, eu já sei como é que funciona. Né? Eu fiz mais aulas, eu me preparei mais. E aí, o pensamento alternativo. Aí eu gosto muito de trazer essa frase para o paciente. Imagine que o seu amigo vai fazer a prova de CNH amanhã e que ele está ansioso e com medo. O que você diria para esse amigo? Qual que é a dica que você ia dar para ele? E ele falasse assim, eu não vou conseguir. Você falaria assim, realmente você não vai conseguir, amigo. Desiste, não faz essa prova não, vai estar difícil demais. Você falaria isso pro seu amigo? Não. A gente age com compaixão com o nosso amigo, né? Melhor amigo. Normalmente, o que você falaria pro seu amigo, então? Será difícil, mas você se preparou para isso. Você sabe como fazer. Se o pior acontecer, que é você bombar, você pode tentar de novo, quantas vezes for preciso, até você conseguir. A gente pode mudar de autoescola, a gente pode mudar de instrutor. Eu posso treinar com você no meio do mato, para você treinar, para você ficar mais seguro. Então, a gente vai trazendo alternativas para o paciente, para ele perder aquela insegurança, aquela ansiedade, aquele medo. E aí, a partir daqui, a emoção que vai aparecer é de animação, é de esperança, né? Não, ele já não vai estar mais ansioso com medo, ele vai estar ali animado, ou mais seguro, ou né, confiante, mais confiante, ou mais neutro, tipo, quer saber? Se não der certo, eu tento de novo. Você tá certo. Isso não é o fim do mundo, não, né? Então ele vai ficar mais neutro. Então, se a gente conseguiu flexibilizar e não fazer ele desistir da prova, a gente já foi muito bem. Aí, qual que é o comportamento aqui, ó, adaptativo? Ele vai e faz a prova. E tenta. Tentativas. Ele se permite tentativas, né? Certo? Então, olha só, o comportamento adaptativo é ele ir lá e fazer a prova, é ele se permitir tentar. Ok? Deu para entender? O que vocês acharam? Tem mais exemplos aqui, tá? O que vocês acharam? É isso que vocês vão preencher com o paciente. Eu tô trazendo muitas situações do dia a dia, né? Do cotidiano aí, do que a gente atende na sessão. Normalmente são esses problemas, essas demandas aqui que o paciente traz. Tá vendo que não é difícil? Não é difícil. A gente vai preenchendo e vai. E assim, você pode verificar isso aqui com o seu paciente, tá? Você vai preenchendo ali junto com ele, na própria sessão, porque
Na minha experiência clínica, toda vez que eu mando o RPD e peço para eles preencherem, eles não preenchem. Então, é melhor preencher com ele em sessão, que aí você já tira as dúvidas e ajuda ele a pensar. Mas toma muito cuidado para você não dar as respostas para ele. Você tem que perguntar, questionar e fazer ele preencher, tá bom? E se tiver muito difícil para ele preencher, você pode ir trazendo sugestões e conferindo com ele. Faz sentido para você? Você concorda com isso? O que você pensa sobre isso? Você vai verificando com ele para você construir isso junto com ele. Certo? Olha só, vamos para o segundo exemplo aqui. Peraí, deixa eu ver, as meninas perguntou. Então, eu vou mandar esse Excel para vocês. A Fabiane está perguntando no chat. O RP dele vem com esse exame de evidências, né, e os pensamentos alternativos. Então, eu adaptei o meu dessa forma, tá? Então, assim, não tem problema, viu, gente? Ele mesmo lá no livro, ele vai estar mais simples, tá? Mas eu construí dessa forma aqui porque eu já tô... eu acho que facilita mais, né? Para ajudar vocês também, né? Então, aqui eu já estou fazendo a reestruturação cognitiva junto. Lá no RPD do livro, só vem situação, pensamento, emoção e comportamentos adaptativos. Termina aqui. Aí eu dei continuidade para ajudar vocês a aplicar. Já buscar evidências com o paciente, já flexibilizar com ele, já gerar um pensamento alternativo, um comportamento alternativo, uma emoção nova. Aí eu deixei ele mais completinho, eu vou mandar esse Excel para vocês. Que aí vocês só preenchem com o paciente de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Olha só, segundo exemplo aqui. A situação, meu namorado me traiu. Ó, isso aqui é um fato, viu, gente? Ele traiu, ela não tá pensando que ele traiu, não. Não é igual na ligação, não. Isso aqui é o fato. Meu namorado me traiu, tá bom? Então, olha só, qual que é os pensamentos? As pessoas sempre me magoam. Ó, as pessoas sempre me magoam. Nunca vou arrumar outra pessoa. A pessoa vem assim, com esses pensamentos. Bem exagerado, né? 880. As pessoas sempre me magoam. Nunca vou arrumar outra pessoa. Qual que é a emoção que ela tá sentindo? Raiva, tristeza, né? Decepção por causa da traição. Ó. Qual que é o comportamento dela? Se isolar, porque se o mundo é mau, se as pessoas me magoam, eu não quero conhecer ninguém. Aí eu paro de sair com minhas amigas, eu não me abro para ter outros namoros, eu me isolo. Esse isolamento leva à depressão, depressão leva ao suicídio, e aí é uma bola de neve, né? O que eu preciso trazer para o meu paciente? Ó, quais evidências de que você sempre vai ser magoada? Que você nunca vai arrumar outra pessoa? Aí ela vai falar, eu já fui traída outras vezes, confirmando, ó, que as pessoas sempre magoam ela, porque ela já foi traída outras vezes. Eu não vou arrumar outra pessoa, ela não tem evidência disso, né? Como é que ela vai adivinhar o futuro? Que ela nunca vai arrumar outra pessoa, só se ela realmente não quiser, que ela não vai arrumar. Evidências que não confirmam. Aí ela começa a falar, teve um namorado que fez tudo por mim, e eu que não quis ele. Então, olha só, a gente já vai descobrindo que não é bem assim. Todo mundo magoa ela, todo mundo rejeita ela. Não. Tem situações que ela que magoou, que ela que rejeitou, né? Teve um ex que eu tive que foi fiel comigo. Ou a Ana, meu pai é fiel com a minha mãe, eles têm 50 anos de casado. Ah, então peraí. Então não é todo mundo que trai, não é todo homem que não presta, né? Se a sua mãe arrumou um homem que é fiel e eles estão há 50 anos casados, você também pode arrumar outra pessoa e se casar, né? Então a gente vai trazendo para ela outros pensamentos, ó. Ainda que as pessoas errem comigo, eu posso seguir em frente, né? Existe
Ó, nem todo mundo não presta, não é todo homem, então eu não posso generalizar que todos me magoam. Isso não é uma verdade absoluta, né? Não é todos que magoam. Teve um que fez tudo por ela, ela que não quis. Então a gente tem que perguntar pro paciente, tá? Pra gente descobrir nessas histórias aqui, ó, que aparece, viu? E aí eu vou flexibilizando, eu vou falando, olha só, seu namorado te traiu, ok, é um fato, a gente vai ter que trabalhar, aceitar isso. Ou você perdoa e volta com ele, ou você larga de mão dele e vai seguir a sua vida pra frente. Então, ó, o único comportamento que tem é o isolamento, é nunca mais se envolver com ninguém. Esse não é a única solução. Existem outras alternativas, que é você sair, se abrir para novas pessoas, novas amizades. Da mesma forma que sua mãe encontrou um homem que presta, você também pode encontrar. A gente não pode generalizar que todo homem não presta. Aí você pode questionar o paciente: seu pai presta? Seus irmãos prestam? Seu tio é fiel? Então, assim, a gente vai encontrar alguém nessa face da terra aí que é fiel, que não trai, né? E que respeita. Então, assim, mostrar para o paciente que ele está aqui tendo distorções cognitivas, né? Então, de generalização, de leitura do futuro, e que isso não são fatos, que são pensamentos e que estão prejudicando ela. Aí, a partir do momento que eu flexibilizei, ó, e mostrei para ela que, mesmo que as pessoas errem, eu posso seguir em frente, né? Que eu não posso generalizar que todos me magoam, que todo homem não presta, porque existem os fiéis, como meu pai. Aí, quando eu faço isso, a emoção dessa paciente já muda para esperança. Não é mais raiva e tristeza. Às vezes é resiliência. Porque eu entendo que mesmo que meu namorado me traiu, eu sou capaz de me reerguer. Então eu vou ter resiliência, eu vou ter esperança. E aí, qual que é o meu comportamento? Sair com amigas, viajar, ou focar em mim e esperar, né, um momento de alguém aparecer na minha vida, né? Então ela vai ter outro comportamento ali, já não é isolamento. Tipo assim, meu namorado me traiu, minha vida acabou. Eu vou me isolar agora, acabou? Não, não acabou não. Eu tenho viagens que eu posso fazer, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu estudo, eu tenho minhas amigas. Existe muita vida, muita coisa para ser feita. Então eu vou trazendo um comportamento adaptativo para ela. Certo? Então eu mudei, ó, a situação mudou? Não mudou. Meu namorado me traiu. Essa é a situação. O que mudou foi a forma que eu pensei sobre isso. E a partir desse pensamento que eu mudei a minha emoção e eu mudei o meu comportamento. Olha que lindo. É isso que a gente faz com o paciente. E a gente flexibiliza, tá? Outra coisa, gente, que eu uso muito para me ajudar tanto nas crenças como na reestruturação cognitiva é esse joguinho aqui, ó. Quem tiver interesse de adquirir é da Rick Jogos. Esse joguinho ele é muito bacana. Ele vem com as cartinhas, tá? Ele ajuda você a identificar as crenças, porque olha só, ele vem com as crenças de desvalor. Na TCC a gente trabalha essas 3 crenças, né? Desvalor, desamparo, desamor. Desvalor, desamor, desamparo. Certo? Então ela separa por cores, ó, as cartinhas. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, essa aqui do desamor, vem a cartinha: não sou atraente, não sou querido pelas pessoas. Então, e essas frases, quando o paciente traz, ó, sou rejeitado, a gente já entende que é uma crença de desamor. Ele não se sente amado. Nem ele se ama e não se sente amado pelos outros, ó. Agora o paciente fala assim: não tenho valor. Sou incapaz de mudar. Aí a gente está identificando uma crença de desvalor. É as cartinhas amarelas. Quando o paciente fala assim: sou frágil, sou desamparado,
Sou sozinho no mundo. Qual que é a crença que ele está trazendo? Desamparo. Sou sozinho no mundo. Sou frágil. Sou vulnerável. Né? Eu me sinto muito sozinho, Ana. Não posso contar com ninguém. Tudo na vida eu tenho que fazer sozinho. Quando o paciente vai falando isso, eu já vou entendendo que é uma crença de desamparo. O paciente pode ter todas as três? Pode. Pode ter duas, pode ter uma, pode ter as três, né? E aí, como que eu mudo essas crenças do paciente com essas técnicas que a gente aprendeu na aula hoje? Reestruturação cognitiva. Aí, aqui vem as cartinhas de questionamento. Ó, reestruturação cognitiva. Esse pensamento é uma verdade absoluta? Que você é incapaz, que você não é amado, que você é inadequado? Quais evidências que enfraquecem esse pensamento ou que fortalecem esse pensamento? Esse pensamento tem me trago prejuízos? Existem formas mais ponderadas de pensar a respeito disso? Ó, aí vem as perguntinhas. Tá vendo? Eu gosto muito dessa caixinha, eu gosto de usar ela. Mas é como eu te disse, essa caixinha ajuda você ter uma escuta ativa, o próprio paciente vai trazendo sinais, vai trazendo falas durante a sessão que vão te sinalizando as crenças dele, tá? Sempre essas três: desvalor, desamor, desamparo. E aí, dependendo da fala ali, você já entende qual crença que é. Perguntas, dúvidas? Não? Nenhuma pergunta ou dúvida? Vamos lá para mais um exemplo aqui. Já estou fechando a aula, tá, gente? Se não houver dúvidas nem perguntas. Vamos ver aqui. Então, aqui. Situação. Eu converso com a minha tia e a minha mãe sobre estética e padrões de beleza. E aí, eu me sinto triste. Por quê? Porque eu tô sobrepeso. E aí eu penso, se eu engordar, eu não serei aceita. Então a paciente chega para mim, ela tá sobrepeso, e a família é muito preocupada com estética, com padrão de beleza. E aí ela fala para mim, ai, Ana, essa semana teve uma situação tão chata, eu fiquei tão ansiosa, eu tive uma crise de choro. Aí eu falo, o que aconteceu? Aí ela fala, tava conversando com a minha tia, com a minha mãe sobre estética, padrão de beleza. E, e, e eu acho que se eu engordo, eu não vou ser amada pela minha família. Eu não vou ser aceita. Porque eles se preocupam muito com beleza. Então, olha só. A conversa com a minha tia foi sobre estética e padrão de beleza. Eles se preocupam muito com isso. O pensamento que vem na minha cabeça, se eu engordar, eu não serei aceita, né? Vou ser rejeitada pela minha gordura, né? E aí eu me sinto triste. Triste, ansiosa. E aí, qual que é o comportamento? Eu fico focada no meu peso, fico fazendo comparações no Instagram e fazendo autocrítica do meu corpo. Aí eu fico seguindo lá um monte de blogueira que é super rica, que tem dinheiro e que tá com o corpo todo montado, né? Que tem botox e silicone em tudo. E eu fico me comparando. Uma comparação injusta, né? E me criticando. E lembro da minha infância, olha só, pode ter lá na infância histórico de bullying nessa pessoa, onde na infância ela era gordinha, já tinha o sobrepeso, e a família zombava, os próprios irmãos, amiguinho da escola, e aí você vai investigando, tá? Em quais momentos da sua vida, da sua história de vida e infância, que você também sentiu isso? Rejeitada, triste, por causa da sua beleza, por causa da sua estética. Aí às vezes ele vai trazer, tá? Uma história de bullying e tal, que você vai ter que tratar na terapia esse trauma também. Aí vem aqui, então, as evidências, né, que confirmam. Quais evidências que confirmam? Minha família, né? Então, eu não vou ser, a minha família
fala mal de quem é obeso. Então, Ana, eu tenho certeza que eu vou ser rejeitada, não vou ser aceita, porque minha família fala muito mal de gente obesa. Aí, vem aqui, ó. Evidências que não confirmam isso. Ó. Evidências que não confirmam isso. Então, você tem algum familiar gordo na sua família? Tem, meu tio é. E as pessoas deixaram de amar ele por causa disso? Não. Ah, então há uma evidência que não confirma. Tio é sobrepeso e a família ama ele. Ah, Ana, eu já fui gordinha e mesmo assim tô casada. Ó, uma evidência que não confirma que eu vou ser rejeitada. Mesmo estando sobrepeso, eu estou casada. Meu marido me ama, me aceitou, tá comigo, tá? Aí vem aqui, ó. Pensamento alternativo. Imagina que o seu amigo, né, tá nessa situação, fulana, que as tias, a mãe cobram padrão de beleza e ele tá sobrepeso e ele fica se comparando, se criticando. Qual conselho você ia dar para ele? Aí a pessoa fala assim, aí vamos supor, né? A pessoa pode falar que o valor dela não tá, não, beleza. Ó, o único valor que você tem não é só ser bonito, né? Ó, o seu valor, um pouco bonitinho, o seu valor não está só na sua aparência. Que outras coisas importam, né? Então tem também, eu sou inteligente, eu sou educada, eu sou bondosa. Então meu marido tá comigo não é só por causa de beleza, aparência, porque eu tenho outras coisas também, né? Então eu vou enfraquecendo esse pensamento de que eu não sou aceita, de que eu sou rejeitada. A partir disso aqui, ó. Ó, então, que outras coisas eu tenho de bom, né? Eu tenho outras coisas de bom além da minha aparência. O que vocês acham que a gente pode pôr aqui? O valor da pessoa não está só na aparência. Tenho outras qualidades. Minha família nunca. Minha família. Vamos supor, uma família de verdade, ela não vai rejeitar uma pessoa só por causa do sobrepeso, né? Pode ser que ele. Ó, eu posso pensar que a minha família quer meu bem quando fala. Quando incentiva a academia. Então, não preciso olhar com vitimização e achar que eles estão me rejeitando, me tratando mal. Também posso olhar que eles estão cuidando de mim, que eles me amam tanto que eles estão me incentivando a malhar. Eles não vão me rejeitar, eles só querem que eu fique bem com a minha saúde. Minha família quer meu bem quando incentiva a academia. E aí, a partir do momento que eu penso diferente, ó, que o meu valor não tá só na aparência, que eu tenho outras qualidades, que a minha família quer meu bem, por isso que tá incentivando a academia, a minha emoção sai de tristeza e ansiedade e fica mais neutra. Certo? Vocês têm algum exemplo que vocês querem trazer para o RPD? Porque como eu queria uma aula bem prática, eu queria que vocês trouxessem uma situação de um paciente de vocês para a gente poder preencher. Quem se candidata aí? Para a gente preencher um. Vou deletar esse aqui e vou deixar vocês trazerem. Então, ó, vocês vão trazer a situação, o pensamento, a emoção
o comportamento do seu paciente. E aí a gente vai fazer reconstrução aqui junto, reestruturação junto. Coloca no chat aí, por favor, que a gente vai encerrar trazendo essa prática de vocês. Para me ver que realmente vocês entenderam. Digam para mim. Qual situação? Pensa aí alguma coisa que o paciente trouxe para vocês recentemente. Uma situação, um pensamento, uma emoção e um comportamento. Ó, tem uma paciente da Jordana que tem a crença de que ela não é inteligente. Beleza. Qual que é a situação que aconteceu? Ela tirou uma nota ruim na prova, ela tinha uma prova para fazer. O que aconteceu? Ou é no contexto do trabalho? Ó, não consigo fazer apresentação na faculdade porque não sente inteligente. Então, vamos preencher lá. Ó, a situação é apresentação de trabalho na faculdade. Ponto. Isso é o fato, é a situação. Eu tenho uma apresentação de trabalho na faculdade. Aí vem o pensamento. Eu não vou conseguir falar em público, por exemplo, né? Vou gaguejar. Os pensamentos dela são frases, né? Que ela vai trazer na sessão. Não consigo, né? Então, olha lá. Aí, vamos lá. Pensa, a emoção dela, isso aqui é o pensamento, é a frase, não vou conseguir falar em público, vou gaguejar, né? Normalmente é isso aqui, as pessoas vão rir de mim. Vou falar errado, vou falar coisa errada. Normalmente é isso. Qual que é a emoção dela, Jordana? Isso mesmo, vou passar vergonha, isso é tudo pensamento. Qual que é a emoção dela? Raiva, ela fica com raiva dela mesma, né? Que mais? Ó, ela sente raiva, tristeza, vergonha. Ansiedade, né? Também dá dor de barriga, soa, treme, né? Aí vamos lá, qual que é o comportamento dela? Qual que foi o comportamento dela? Sente medo, isso mesmo, ó, outra pessoa colocou aí. Então a pessoa sente raiva, tristeza, vergonha, ansiedade, medo da situação. E aí, qual que é o comportamento dela? Desadaptativo. Evitou a apresentação. Então, ó, evitar a apresentação. Aí vai, pede para a amiga falar no lugar dela. Desiste, perde ponto. Pode repetir o curso, né, o semestre, tudo por causa que pulou ali a apresentação. Por exemplo, um TCC, como é que você vai evitar de apresentar? Você perde o semestre, vai ter que fazer o TCC tudo de novo. Então, olha só, são as consequências, né? O comportamento, eu evito a apresentação, peço para minha amiga falar no meu lugar, desisto, perco ponto, né? Aí agora a gente vai ter que trazer aqui, ó, evidências de que esse pensamento aqui é verdade, ó, que ela vai gaguejar, que as pessoas vão rir, que ela vai falar coisa errada, que ela não vai conseguir.
Quais são as evidências que ela tem a favor desse pensamento? Quais evidências ela tem a favor desse pensamento? Eu não vou conseguir. Teve situações que ela fez e deu errado? Teve alguma situação que ela apresentou e riu? Ó, ela já apresentou e falou palavras erradas. Quem nunca, né? Então, olha só, ela tem uma evidência de que ela já apresentou uma vez e falou palavra errada. Então, agora ela não quer apresentar de novo porque ela fala a palavra errada, né? Então, agora, olha, ela não se acha comunicativa, ela acredita que não consegue melhorar. Então, beleza. Agora vamos pensar aqui. Já teve situação que riram dela também. Então, olha só. Ela apresentou, falou palavras erradas, né? Ou vamos pôr que riram também, né? Aí o que acontece? Agora a gente precisa colocar evidências que provam ao contrário. Que ela não consegue falar em público, que ela erra, que ela fala errado, que ela não vai conseguir. Quais são as evidências que provam ao contrário? Aí a gente tem que trazer situações em que ela conseguiu se superar, que ela fez algo que deu certo. No trabalho ou na faculdade, alguma experiência. Ó, ela já apresentou em grupo e se sente mais à vontade. Então, assim, ó, já teve apresentação em grupo, onde correu tudo bem. O que mais? Ela se destaca no trabalho, ó. Então, se ela é ruim, se ela não consegue mudar, se ela vamos pensar que ela pensa que ela é burra, que ela é incapaz, vamos imaginar, hipoteticamente, que a crença dela é isso. Eu sou burra, eu sou incapaz, eu sou insuficiente. Então, a gente está vendo aqui, ó, que não é bem assim, né? Ela já teve apresentações em grupo onde ela foi bem, ela já se destaca no trabalho, então ela é uma boa profissional, uma pessoa inteligente. E aí a gente vai trazer para o paciente aqui, ó. Se a sua amiga tivesse nessa situação, que tem um trabalho para apresentar na faculdade, e ela está pensando em desistir, em passar a apresentação para outra amiga falar, o que você diria para ela? O que você acha que a gente pode trazer como alternativa aqui para o paciente? Como que ela daria um conselho para uma amiga? Ela falaria para a amiga, ó, desiste, não apresenta mesmo não. Você vai gaguejar, o povo vai rir. A gente não fala isso para os nossos amigos, né? A gente quer incentivar, motivar eles, né? Ó, ela falaria: você estudou, você se preparou, você pode treinar com seus familiares, com seus amigos mais próximos, com a psicóloga, para você se sentir mais segura. Então, ó, você já fez seu esboço da apresentação, pode treinar comigo em terapia ou com amigos e familiares. Você pode pedir para a professora para ler o slide e explicar que é ansiosa. Não tem problema nenhum. Você pode falar para a professora dessa situação onde riram de você e pedir para ela, porque isso é uma obrigação do professor, né? Trazer a ordem para a sala. Então, se acontecer de rir de novo, a professora tem que pedir respeito para os alunos, né? Então, olha só, você já fez seu esboço, você pode treinar comigo em terapia ou com seus amigos e familiares mais próximos. Você pode pedir para a professora para ler o slide, para você ficar mais confiante.
vocês acham depois que a gente explica para a paciente que tem esse tanto de alternativa aqui, como que ela vai se sentir? Neutra, a ansiedade que estava 100% vai virar 50%, ó, uma ansiedade intensa de 100%, agora aqui já tá 50%. O que vocês acham? Você merece tentar para ver sua evolução, né? Você só vai melhorar a sua ansiedade se expondo. Então, qual que vai ser a atitude dela? Se expor para vencer o medo. Gradativamente. Perfeição não existe. Pessoas cometem erros de pronúncia, né? Igual ela falou o negócio de falar. Então, aqui, ó, ela vai se expor, o comportamento dela que antes era evitar a apresentação, agora é se expor para vencer esse medo gradativamente. Ela vai entender que ela precisa tentar para evoluir. Que perfeição não existe, que as pessoas erram. Entendeu? Então ela vai ficar mais tranquila. Esse é o objetivo do RPD, gente. Certo? Entende, gente? Então, o RPD, situação, pensamento, emoção, comportamento disfuncional. Aí eu busco evidências que confirmam o pensamento da minha paciente, busco evidências que não confirmam esse pensamento, tá? E trago uma alternativa para ela, para flexibilizar esse pensamento e mudar o comportamento dela. Esse é o objetivo do RPD. Isso aqui que chama reestruturação cognitiva e comportamental. O que vocês acharam? Dúvidas? Dúvidas, perguntas? Eu vou mandar no Excel, vocês podem editar, fazer da forma que vocês acharem melhor, tá? Vocês têm dúvidas, perguntas, podemos encerrar a aula. Vai ficar gravado, se Deus quiser, vai dar certo aqui para me salvar. Vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Essa aula. Quem não conseguiu assistir ao vivo, fique à vontade para ver, repetir, anotar, tirar suas dúvidas ali no grupo do WhatsApp mesmo, tá? Nós temos um grupo de supervisão clínica que é para ajudar você a aprender técnicas novas da TCC, para melhorar o seu raciocínio clínico, a sua expertise, né, em relação a diagnósticos e plano de tratamento para o paciente. As meninas Jordana, Fabiana fazem parte da supervisão, já tem um tempo. E a gente faz uma troca bem legal, é um grupo de discussão, então todo mundo participa, tira suas dúvidas, é muito produtivo. Acontece na segunda-feira à tarde e também um grupo na terça-feira à noite. Quem tiver interesse em fazer parte desse grupo de supervisão clínica na TCC, a gente também usa técnicas da ACT, da DBT, tá? Vocês podem me chamar no privado ali no grupo do WhatsApp, que eu vou dar maiores informações sobre a supervisão clínica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ficado esclarecedor. Se não ficou, tiver dúvidas, pode me chamar no privado lá no grupo, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Vou colocar esse material lá e assistam e revejam a aula depois, tá bom? Tudo certo? Então, beijo, boa noite para vocês, boa semana, Deus abençoe todo mundo e até a próxima aula.